Olá, queridos e amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, professores e alunos. Muito bem-vindos a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e neste vídeo falaremos sobre a nossa revista Petel Dominical do primeiro trimestre de 2024. O tema que estamos abordando é Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nosso querido comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar ali da Catedral das Assembleias de Deus, Igreja da Baleia. Já presidiu alguns campos de trabalho, secretário executivo da Conemad do DF, economista graduado em administração, também pós-graduado em administração, bacharel em teologia. Ele é uma pessoa que dispensa comentários. Tratando sobre temas de família, ele tem algumas obras e eu louvo a Deus pela vida do pastor Valdir. Estudaremos então, neste trimestre, sobre o assunto família, que é um assunto extremamente atual e que estamos pontuando para trazer um bom proveito às investidas de Satanás e também dos objetivos comuns contra a família. Nós estamos aqui e cremos que o Senhor vai iluminar a nossa mente para que possamos trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de restauração neste tempo para a sua casa. Lembrando a você que o Foco na Lição tem o objetivo de ser um panorama geral de tudo quanto vamos tratar em um trimestre. E hoje falaremos da lição de número 9, cujo tema é Família, primeiro ministério e maior patrimônio. O texto áureo é: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Verdade aplicada. Se não cuidarmos bem da nossa família, teremos um prejuízo no nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Os objetivos desta lição mostrará, primeiro, a família como nosso primeiro ministério. Segundo, deixar claro que a família, o patrimônio do cristão, essa precisa ser preservada. E enfatizar que devemos proteger a nossa família. O texto que usaremos de referência está localizado na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 4 e 5, capítulo 5, versículo 8 e versículos 16. Nós precisamos governar bem o nosso lar, estruturar bem a nossa casa e termos a convicção. Você pode acompanhar a leitura destes textos de referência para aprimorar o ensino e também receber melhor indicação. Nós veremos nessa lição de hoje que dar mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal, do que à família pode ser ou representar um grande fracasso. O que nos dá estímulo e nos sustenta é o apoio que nós necessitamos, tanto na igreja quanto na nossa vida social, é a família. A família, então, portanto, é o primeiro ministério. Quem não vive bem em casa, provavelmente não viverá bem no ministério. Não adianta ensinarmos aos outros as coisas que Deus quer que nós ensinemos, se a gente não observa primeiro as coisas que nós precisamos observar na nossa família. Família influencia literalmente no desempenho de um ministério próspero. Um ministro, um obreiro, precisa de sua família. Nós precisamos aprender que, primeiro, nossa família precisa ser governada do que governar a família de Deus. Quem não administra adequadamente a sua família não vai ter respaldo suficiente para prestar algum serviço ao reino de Deus. A Bíblia, quem nos dirige e quem nos ensina as respostas, ela diz que quem não governa a sua própria casa não tem como dirigir a igreja de Deus. Portanto, nós precisamos conquistar primeiro a nossa família. Muitos cristãos passam a vida preocupados em ganhar nações, estados, cidades, bairros, ruas, vizinhos,
de todos os lados. Formidável, uma ordenança dessa maravilhosa que o Senhor nos deu. Mas precisa cuidar, sarar, dar atenção à família, que é um dos atributos indispensáveis a um bom obreiro. Nós precisamos restaurar primeiro a nossa família, o nosso altar. O altar começa em casa. Não adianta a gente ser um máximo na igreja e ser o mínimo em casa, ser um desastre. Se o altar fracassar, a família fracassa. Se a família fracassar, o altar fracassa. Se a família fracassar, o altar fracassa. O altar é um local aonde começa-se as nossas vidas a serem abençoadas. No ponto 2, entenderemos que a família é o maior patrimônio, o patrimônio que Deus tem nos dado para administrar. Ser lapidado, ser cuidado pela família são atributos indispensáveis para um bom ministério. Não podemos negligenciar essa que é uma das maiores heranças que Deus nos atribuiu. Se alguém quer ter sucesso, tem que ter sucesso na família. Nenhum outro sucesso na vida pode preencher a lacuna de um insucesso familiar. Nenhum outro patrimônio da vida pode cobrir a perda do patrimônio chamado família. Você precisa não ter uma casa só. Você precisa ter um lar. Compreender o significado real de patrimônio é família. Se a gente comparar com patrimônio, existe valor estimulado dentro desse conjunto, que é dinheiro, quando se fala de patrimônio. Mas não é herança quando se transfere em cartório. Você transfere a propriedade, além do valor monetário, que ultrapassa valor venal, que ultrapassa compra, que ultrapassa coisa que se vende. Nem se empresta isso. Pois, quando se fala de patrimônio familiar, se estima valores inestimáveis, ou seja, são valores inestimáveis. São valores espirituais, de amor e de sacrifício. Por isso que a gente precisa guardar como um bom tesouro. De forma incomparável, a Bíblia nos ensina. Em Apocalipse 3:11 diz: guardar o que temos para que ninguém roube a nossa coroa. Figuradamente, isso denota uma coisa interessante, que é a importância, aquilo que engrandece, o símbolo da soberania, da nobreza, algo valioso, patrimônio, dom gratuito, presente de Deus, que é indispensável à solidez, ao patrimônio, que é para qualquer ser humano que teme ao Senhor, é a sua família. A Bíblia diz que nesse patrimônio, quando tem o Senhor sendo o centro, há sabedoria em administrar, há equilíbrio em administrar, há providências de Deus. No ponto 3, descobriremos que há consciência de proteger a família. A definição do que é consciência diz acerca de um tribunal pessoal, um fórum particular, uma análise interior de um julgamento que você pode conotar como certo, como justo ou injusto, como errado, verdadeiro ou falso. É a percepção dos estímulos, a lucidez dos sentimentos, da moralidade e do dever, o que torna apto para você julgar a você mesmo, as suas responsabilidades, a sua fé, a sua comunhão. Essa ciência e faculdade no ministério se torna importantíssima para distinguir que o melhor patrimônio que Deus tem nos dado é a família. E precisamos restaurar a consciência disso. Deus formou todos os seres humanos com uma consciência boa. O grande problema é que, ao andar de carruagem, deixamos, às vezes, essa consciência. E ela deforma, ela contamina e faz-nos adoecer e cauterizar o que é mais importante. Por isso, precisamos de instruções bíblicas para preservar a família. A família
é o nosso maior patrimônio. Deus salva, Deus tem salvação, Cristo salva e Ele salva também a sua família que está em declínio. É necessário ter cuidado especial com o tratamento, com a forma de falar, sem leviandade. Uma coisa é tesouro, como vamos tratar esse tesouro, coisas que não são quaisquer. Por isso que é um bem valioso. Cuide da sua família. É um privilégio para cada um de nós. Nós temos uma família. Nós somos o mordomo de nossa família. Apenas isso. A gente cuida dela. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre do seu galardão. É necessário que o mordomo se ache fiel com tudo aquilo que foi entregue em suas mãos e tenha cuidado para que possa granjear. Quem não cuida e quem não honra, quem não protege a família negou a fé. Quem não procura apresentar e provar a Deus, infelizmente, como um obreiro pronto para administrar a sua casa, não será bem-sucedido na administração da casa de Deus. Assim a gente chega no final deste vídeo. Obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar este vídeo. A próxima lição nós falaremos sobre a lição de número 10, relacionamento ideal entre os cônjuges. Será muito proveitosa. Eu lembro que todos vocês podem ter acesso ao plano de aula, que está disponibilizado gratuitamente. É só baixar e fazer bom uso. Que Deus te abençoe e até o próximo Foco na Lição.